Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a Revista Espírita do ano de 1859. Nós estamos no mês de janeiro e hoje nós vamos estudar o texto O Louquinho de Bayonne. Eu não tenho a menor ideia do que seja esse texto, mas o legal é que a gente vai descobrir isso junto. Então, vamos lá para o texto de hoje. Em nosso último número dissemos algumas palavras a respeito dessa estranha manifestação. Tais informações nos tinham sido dadas de viva voz e muito sucintamente por um de nossos assinantes, amigo da família, onde os fatos ocorreram. Ele nos havia prometido detalhes mais circunstanciados e devemos à sua cortesia as informações que nos transmitiu por carta. Essa família reside perto de Bayonne e as cartas foram escritas pela própria mãe da mocinha, uma criança de seus 10 anos, a um filho que reside em Bordeaux, pondo a par do que se passava em sua casa. Este último teve o trabalho de transcrevê-las para nós, a fim de não ser contestada a sua autenticidade. É uma atenção pela qual lhe somos infinitamente reconhecidos. Concebe-se a reserva com que envolvemos os nomes das pessoas, reserva que fazemos por lei observar, a menos que sejamos formalmente autorizados a divulgá-los. Nem todos se preocupam em atrair a multidão de Curió SOS. Aqueles para os quais essa reserva constituísse um motivo de suspeita, diremos que é necessário estabelecer uma diferença entre um jornal eminentemente sério e os que não visam senão divertir o público. Nossa finalidade não é relatar casos para encher as páginas da revista, mas esclarecer a ciência, se estivéssemos enganados, seríamos de boa fé. Quando aos nossos olhos uma coisa não é formalmente demonstrada, damo-la apenas a título de registro. O mesmo não ocorre quando emana de pessoas sérias, cuja honradez é conhecida e que, de longe de qualquer interesse em nos induzir em erro, desejam também instruir-se. A primeira carta é do filho ao nosso assinante enviando as cartas de sua mãe. Então começa com Son Esprit, 20 de novembro de 1858, né? Kardec realmente nunca coloca as pessoas em evidência, especialmente médiuns. Se você vê, o médium sempre vai falando as iniciais do nome, nunca fala de verdade o nome do médium e também só quando é autorizado vai falar o nome das pessoas que recebem as comunicações. Mas sem demora, vamos para o texto aqui, a primeira carta. Meu caro amigo, chamado para junto da família por motivo da morte de um de meus irmãos menores, que Deus acaba de levar, esta circunstância, afastando-me algum tempo de minha casa, é o motivo do atraso em vos dar minha resposta. Ficaria muito desolado se vos fizesse passar por um contador de histórias junto ao Sr. Allan Kardec. Por isso, vou dar alguns detalhes sumários dos fatos ocorridos em minha família. Penso que já vos disse que as aparições cessaram há muito tempo e já não se manifestam à minha irmã. Eis as cartas que minha mãe me escreveu a esse respeito. Devo observar que muitos fatos foram omitidos e não são os menos interessantes. Escreverei novamente para completar a história, caso não o possais fazer, recordando-vos daquilo que vos disse de viva voz. Olha que interessante. Então, é um irmão que escreve, tá mostrando as cartas que a própria mãe escreveu para ele sobre um fenômeno que estava acontecendo com a irmãzinha dele, né? Vamos começar com 23 de abril de 1855. Numa tarde, há cerca de 3 meses, tua irmã, X, teve necessidade de sair para fazer uma compra. Como bem sabes, o corredor da casa é bastante longo e nunca está iluminado, mas o velho hábito de o percorrermos sem luz faz que jamais tropecemos nos degraus da escada. X já nos havia dito que, cada vez que saía, escutava uma voz a dizer-lhe coisas que, de início, não compreendia o sentido, mas que se tornaram inteligíveis mais tarde. Algum tempo depois viu uma sombra, não cessando, durante o trajeto, de ouvir a mesma voz. As palavras proferidas por esse ser invisível tendiam sempre a tranquilizá-la e dar-lhe conselhos de muita sabedoria. Uma boa moral constituía o fundo dessas palavras. Então, começamos aí. Nossa, ainda o negócio que eu espirrei ainda está fazendo efeito aqui. Começamos aí com uma carta da mãe para o filho, falando da sua irmã. Entendeu, né? Então, a mãe está escrevendo para o filho. E este filho resolveu escrever para uma pessoa da sociedade espírita, não diretamente a Kardec, para que mostrar a situação para ele e também aprender sobre isso, já que Kardec era já muito conhecido na época, tá? Então, esta menina andava num corredor escuro e começou a ouvir uma voz ininteligível que depois começou a ser claramente compreendida que eram bons conselhos. Vamos continuar. X ficava muito perturbada e por várias vezes não tinha forças para prosseguir em seu caminho.
Minha filha, dizia-lhe o invisível cada vez que ficava perturbada, nada temas, porquanto só quero o teu bem. Ele lhe ensinou um local em que ela, durante vários dias, encontrou algumas moedas, de outras vezes nada encontrava. X conformou-se com a recomendação que lhe foi dada, e por muito tempo encontrou, se não moedas, alguns brinquedos, que logo verás. Por certo, essas doações lhe eram feitas para encorajá-la. Não eras esquecido na conversa desse ser, muitas vezes falava de ti, nos dava notícias tuas por intermédio de tua irmã. Várias vezes ele nos pôs a par do que fazias à noite, viu-te ler em teu quarto, outras vezes nos disse que teus amigos estavam reunidos em tua casa. Enfim, ele sempre nos tranquilizava quando a preguiça te impedia de nos escrever. Desde algum tempo X tem mantido relações quase contínuas com o invisível. Durante o dia ela nada vê. Ouve sempre a mesma voz, que lhe dirige palavras de grande sensatez, encorajando ao trabalho e ao amor a Deus. À noite ela vê, na direção de onde parte a voz, uma luz rosada que não ilumina, mas que, segundo pensa, pode ser comparada ao brilho de um diamante na sombra. Agora, todo o temor que sentia desapareceu. Se lhe manifesto minhas dúvidas, diz-me, mamãe, é um anjo que me fala, e se, para te convenceres, tu te armares de coragem, ele me pede para te dizer que, esta noite, fará com que te levantes. Se te falar, deverás responder. Vai aonde ele te mandar, verás pessoas à tua frente, mas não tenhas medo algum. Não quis pôr à prova minha coragem, tive medo, e a impressão que isso me causou impediu-me de dormir. Muitas vezes, à noite, parecia-me ouvir um sopro à cabeceira do leito. As cadeiras se moviam sem que nenhuma mão as tocasse. Depois de algum tempo, meus temores desapareceram completamente e lamentei bastante não me ter submetido à prova que me havia sido proposta, de estabelecer relações diretas com o invisível, e também por não haver lutado incessantemente contra as dúvidas. Exortei X a interrogar o invisível sobre a sua natureza. Eis a conversa que tiveram entre si. Percebe que está ficando cada vez mais interessante, né? Então, a mãe falando para o filho que o espírito estava falando também dele, tranquilizando-os sobre a situação desse menino que estudava, né, numa outra cidade. E ainda a mãe dá um coice, né, dizendo quando a preguiça te impede de falar. Aí a menina falou que estava super tranquila quanto a isso, falou para a mãe, olha, ele quer falar com você. E a mãe não teve coragem, né? Mas exortei a X, né? Quer dizer, a menina interrogar ao espírito. Então ele vai respondendo. Vamos lá. Quem és tu? Sou teu irmão, Eliseu. Meu irmão morreu há 12 anos, a menina falando, né? Sou teu irmão, Eliseu. X, meu irmão morreu há 12 anos. Invisível, é verdade, teu irmão morreu há 12 anos, mas, como em todos os seres, nele havia uma alma, que não morre, e que se acha agora em tua presença, que te ama, e a todos protege. A menina fala assim, eu selecionei coisa errada, então você me perdoe que repetiu a frase, tá? A menina fala assim, gostaria de te ver. Estou diante de ti. E a menina fala, entretanto, eu nada vejo. Aí o irmão dela, já falecido, diz, tomarei uma forma visível para ti. Após o ofício religioso tu disserás, ver-me-ás então, e eu te abraçarei. Mamãe também queria te conhecer. E ele vai responder assim, muito interessante, né? Tua mãe é a minha, ela me conhece. Eu teria preferido manifestar-me a ela, e não a ti. Era o meu dever, mas não posso mostrar-me a várias pessoas, porquanto Deus me proíbe. Lamento que mamãe não tenha tido coragem. Prometo dar-te provas de minha existência e então, todas as dúvidas desaparecerão. E aí ele continua o conto, né? O irmão vivo. Você entendeu, né? A irmã começou a ter contato com o seu irmão falecido há muito tempo. E isso é uma comunicação da mãe para este outro irmão que estudava fora, tá? Não faça confusão, por favor. À noite, à hora marcada, X se dirigiu à porta do templo. Um rapaz apresentou-se a ela e lhe disse, sou teu irmão. Pediste para ver-me. Estás satisfeita? Abraça-me logo, porque não posso conservar por muito tempo a forma que tomei. Como bem imaginas, a presença desse ser deveria ter espantado X a ponto de impedi-la de fazer qualquer observação. Tão logo a abraçou, ele desapareceu no ar. Bom, algumas considerações que a gente tem, aí eu tô falando enfim, que a gente estudou bastante, né? Que isso foi uma materialização, já que a menina podia o abraçar, mas durou muito pouco, né? Então a menina o viu e o abraçou na porta de um templo, de uma igreja, enfim.
Na manhã do dia seguinte, aproveitando a ocasião em que X foi obrigada a sair, o invisível manifestou-se novamente e lhe disse: deverias ter ficado bastante surpreendida com meu desaparecimento. Pois bem, vou ensinar-te a te levares no ar, a fim de poderes acompanhar-me. Fosse outra pessoa e X teria ficado apavorada com a proposta. Ela, porém, aceitou a oferta com diligência e logo sentiu que se levava como uma andorinha. Chegou rapidamente a um local onde havia uma multidão considerável. Conforme nos disse, viu ouro, diamantes e tudo que, na terra, satisfaria nossa imaginação. Ninguém considerava essas coisas mais do que consideramos as pedras das calçadas por onde caminhamos. Ela reconheceu várias meninas de sua idade que moravam em nossa rua e que haviam morrido há muito tempo. Em um apartamento ricamente decorado, onde não havia ninguém, o que sobretudo lhe chamou a atenção foi uma grande mesa na qual, de espaço em espaço, havia um papel. Diante de cada caderno havia um tinteiro. Ela via as penas molharem-se por si mesmas e traçarem caracteres, sem que nenhuma mão as movesse. Ao retornar, censurei-a por se ter ausentado, sem a a autorização, e proibi-lhe expressamente de recomeçar semelhantes excursões. O invisível deu-lhe provas de muito pesar por me haver contrariado e prometeu-lhe formalmente que, doravante, não a levaria mais a ausentar-se sem que eu estivesse prevenida. Olha que interessante. Pelo relato, creio eu que esta viagem que o irmão levou a irmã não foi em corpo físico, né? Já que ela viu as pedras preciosas debaixo da terra, já que ela viu amigas que já tinham falecido, já que ela viu uma sessão espírita acontecendo, provavelmente era em espírito que ela estava vendo isso e não em corpo físico, né? Dia 26 de abril. O invisível transfigurou-se aos olhos de X, tomou tua forma tão bem que tua irmã acreditou que estavas no salão. Para certificar-se, ela lhe pediu que retomasse sua forma primitiva. Logo que desapareceste, foste substituído por mim. Grande foi o seu espanto, perguntou-me como eu me achava ali, estando a porta fechada, a chave. Então, ocorreu uma nova transformação. Tomou a aparência do irmão morto, e disse a X: tua mãe, e todos os membros da família, não veem sem espanto, e mesmo sem um sentimento de temor, todos, os fatos que se realizaram por minha intervenção. Não desejo absolutamente causar pavor, quero, entretanto, provar minha existência e pôr-te ao abrigo da incredulidade de todos, pois poderiam tomar como mentira tua, o que seria da parte deles uma obstinação em não se renderem à evidência. Olha que interessante. Então, primeiro, é um espírito familiar, mesmo que esta menina não tivesse conhecido este rapaz, né? Ele estava lá dando provas que estava continuando vivo, só isso, mais nada, que é fenomenal para a família, né? A senhora, se trabalha em loja de armarinho, sabes que é preciso comprar botões, vamos todos comprá-los. Transformar-me-ei em teu irmãozinho, ele tinha então 12 anos e quando retornares a casa, pedirás à mamãe que mande perguntar à senhora, se com quem te encontravas no momento em que te venderam os botões. X não deixou de observar essas instruções. Eu mandei perguntar à senhora, e ela me respondeu que tua irmã estava com teu irmão, a quem fez grandes elogios, dizendo que, em sua idade não se poderia imaginar, que tivesse respostas tão fáceis e, sobretudo, tão pouca timidez. É bom dizer que o pequeno estava na escola desde a manhã e só deveria retornar às 7 horas da noite, e que, além disso, é muito tímido e não tem essa facilidade que lhe querem reconhecer. Não é bastante curioso? Creio que a mão de Deus não é inteiramente alheia a essas coisas inexplicáveis. Gente, tá parecendo um filme de ficção científica, né? Então, este espírito do irmão, eu tô aqui só para ajudar a entender. Este espírito do irmão desta menina, né? Adolescente, enfim, foi numa loja de botões e se materializou com a aparência do seu irmãozinho de 12 anos. Mas este irmãozinho de 12 anos estava na escola para convencer a mãe que era ele. Fantástico. Em 7 de maio de 1855, a mãe continua escrevendo para o filho que está em outra cidade. Não sou mais crédula do que se deve ser e não me deixo dominar por ideias supersticiosas. Entretanto, não posso recusar-me a crer em fatos que se realizaram sob meus olhos. Eu necessitava de provas bastante evidentes para não infligir a tua irmã os castigos que algumas vezes me vi obrigada a lhe dar, receando que ela quisesse brincar conosco e abusar de nossa confiança. Ontem, eram 5 horas aproximadamente quando o invisível disse a X: é provável que mamãe te mande a alguma parte, a fim de dares um recado.
No caminho serás agradavelmente surpreendida pela chegada da família de teu tio. Imediatamente X me transmitiu o que o invisível lhe houvera dito. Eu estava longe de esperar esses parentes e mais surpresa ainda de sabê-lo dessa maneira. Tua irmã saiu e as primeiras pessoas que encontrou foram efetivamente meu irmão, sua esposa e seus filhos, que vinham nos visitar. X apressou-se em dizer que eu tinha uma prova, a mais da veracidade de tudo quanto me dizia. Meu Deus do céu, até agora eu não entendi por que que o título é o louquinho daquele lugar, né? Não tem nada de louco, esse menino é fora de série. Esse espírito menino é fora de série. Agora, o que eu acho muito esquisito, ô mãezinha difícil de se convencer, hein? Puta merda. Oh, desculpa. Eu, com muito menos, já me convenceria. Essa mãe querendo dar uma pisa na menina, porque a menina falava alguma. Pelo amor, hein, dona Coisa? A senhora que deve estar desencarnada ou já reencarnou, enfim. Isso é que é São Tomé, tá pior do que São Tomé, Jesus Maria José. Em 10 de maio de 1855, ela escreveu outra carta. Hoje já não posso duvidar de algo extraordinário. Em casa, vejo sem medo se realizarem todos esses fatos singulares, mas deles não posso extrair nenhum ensinamento porque, para mim, esses mistérios são inexplicáveis. Ontem, depois de ter posto ordem na casa, e sabes que faço questão dessas coisas, o invisível disse a X que, malgrado as provas que havia dado de sua intervenção em todos os fatos curiosos que te narrei, eu sempre tinha dúvidas, que ele queria fazer desaparecerem completamente, sem que se tivesse ouvido qualquer ruído. 1 minuto foi suficiente para pôr os cômodos em completa desordem. Sobre o assoalho uma substância avermelhada havia sido derramada, creio que era sangue. Se tivessem sido somente algumas gotas, eu teria pensado que X se tivesse cortado ou sangrado o nariz, mas imagina que o assoalho estava inundado. Essa prova bizarra deu-nos um trabalho considerável para fazer com que o piso do salão readquirisse o seu brilho primitivo. Antes de abrir as cartas que nos envias, X conhece o conteúdo. O invisível lhe transmite. Eu não falei que era pior do que São Tomé? Jesus, madame, pelo amor de Deus, porque não vai. Tem que derramar sangue na sala e depois vocês têm que limpar, bagunçar a casa para você aceitar. O que mais que precisa fazer? Cruz, hein? Cruzes, que nem dizia o Theo. 16 de maio de 1855. X não aceitou uma observação que lhe fez sua irmã, não sei a propósito de quê. Deu uma resposta inconveniente e recebeu merecido troco. Castiguei-a e ela foi se deitar sem haver jantado. Como de costume, antes de deitar se faz uma prece. Essa noite ela o esqueceu, mas alguns momentos depois de deitada, o invisível apareceu-lhe e lhe apresentou um castiçal e um livro de prece semelhante ao que costumava utilizar, dizendo-lhe que, apesar da punição que ela bem merecera, não devia esquecer-se de cumprir seu dever. Então ela se levantou, fez o que lhe era ordenado, e, tão logo terminada a prece, tudo desapareceu. Na manhã do dia seguinte, depois de ter me abraçado, perguntou-me se o castiçal que se encontrava sobre a mesa no andar de cima de seu quarto tinha sido retirado. Ora, este castiçal, semelhante ao que lhe havia sido apresentado na véspera, não tinha mudado de lugar, assim como o seu livro de preces. E essa mãe ainda sem acreditar no filho. Pelo amor de Deus, dona, é o seu filho. Mas enfim, ainda bem que o menino acabou mostrando essas cartas para dizer como que tem certa gente que, certas pessoas... Bom, eu conheço muitos médiuns que veem as coisas e não acreditam. Vou fazer o quê, né? Enfim. Outra carta, dia 4 de junho de 1855. Desde algum tempo nenhum fato chamou a atenção, a não ser o seguinte. Eu estava resfriada nestes últimos dias. Antes de ontem tuas irmãs estavam ocupadas e eu não dispunha de ninguém para me mandar comprar uma pomada peitoral. Disse a X que quando ela tivesse acabado sua tarefa fosse procurar alguma coisa na farmácia mais próxima. Ela esqueceu minha recomendação, e eu mesma não pensei mais nisso. Estou certa de que ela não saiu, nem deixou o trabalho senão para ir buscar uma sopeira de que necessitávamos. Grande foi sua surpresa ao retirar e a tampa e encontrar um pacote de pastilhas de cevada que o invisível havia tr. Parou? Grande foi a sua surpresa ao retirar-lhe a tampa e encontrar um pacote de pastilhas de cevada que o invisível havia trazido e ali depositado a fim de poupar-me de uma caminhada e também para satisfazer o meu desejo que havia sido esquecido. Gente do céu, esse espírito é poderoso, hein? E lógico que essa menina, obviamente, é uma médium de efeito físico, né? Aí Kardec diz, evocamos esse espírito numa das sessões da sociedade e dirigimos as perguntas que se seguem. O senhor Adrien, aquele que a gente estudou aí nessas, não sei, da vez passada ou retrasada,
O viu sob o aspecto de um menino de 10 a 12 anos, bela cabeça, cabelos negros e ondulados, olhos negros e vivos, tez pálida, boca zombeteira, caráter leviano, mas bondoso. O espírito disse não saber muito bem por que eu evocava. O nosso correspondente, que estava presente à reunião, diz que eram exatamente esses os traços pelas quais a mocinha, em várias circunstâncias, o descreveu. Então, a evocação começa assim. Ouvimos contar a história de tuas manifestações numa família de Bayonne e desejaríamos fazer-te algumas perguntas. Fazei-as e eu responderei. Mas fazei logo, pois estou com pressa e quero ir embora. Olha que interessante. Onde apanhaste o dinheiro que davas à menina, a irmã dele, né? Tirei da bolsa dos outros. Bem compreendeis que eu não iria me divertir a cunhar moedas. Tomo daqueles que podem dar. Que interessante. Por que ligaste àquela garota? E ele responde, grande simpatia. É verdade que foste seu irmão que morreu há 4 anos? E ele responde, sim. Por que eras visível a ela e não a sua mãe? Minha mãe deve estar privada de ver-me, mas minha irmã não tinha necessidade de castigo. Aliás, foi com permissão especial que lhe apareci. Olha que interessante, a mãe estava privada de vê-lo. Talvez é por isso que a mãe demorou tanto para reconhecer ou acreditar no filho, né? Poderias explicar como te tornas visível ou invisível à vontade? Não sou bastante elevado, estou muito preocupado com o que me atrai para responder a essa pergunta. Então ele não sabe. Se quisestes, poderias aparecer em nosso meio, assim como te mostraste a vendedora do armarinho? Não. Engraçado isso, né? Nesse estado, seria sensível à dor se te batessem? Ele responde também não. O que aconteceria se a vendedora te houvesse batido? Ela não teria encontrado senão um vácuo. Olha que interessante. Sob que nome podemos chamar-te quando falarmos de ti? Entendi o título. Eu vou até grifar aqui para a mocinha ler para nós. Chamai-me de louquinho, se quiserdes. Deixai-me, é preciso que eu vá embora. E aí uma pergunta a São Luís, tá? Seria útil que tivéssemos as nossas ordens um espírito assim? São Luís responde, né? Tende-os frequentemente junto de vós, assistindo-vos sem que os suspeiteis, né? E aí tem as considerações agora, né, deste louquinho de Bayonne. Perceba que o Kardec nunca usa nomes, né? E agora a gente vai entender o que Kardec vai nos explicar sobre este tal louquinho. Se compararmos esses fatos com os de Bergzabergen, dos quais nossos leitores certamente não perderam a lembrança, veremos uma diferença capital. O de Bergzabergen era mais que um espírito batedor, era, e ainda o é até hoje, um espírito perturbador em toda a acepção do termo. Sem fazer o mal, é um hóspede muito incômodo e muito desagradável, do qual falaremos em nosso próximo número, tendo em vista suas novas e recentes proezas. O de Bayonne, ao contrário, é eminentemente benévolo e cortês, é o tipo desses espíritos bons serviçais, cujos feitos nos são narrados nas lendas alemãs, nova prova de que nas histórias lendárias pode haver um fundo de verdade. Convenhamos, aliás, que a imaginação pouca coisa teria a fazer para colocar esses fatos no âmbito de uma lenda, os quais poderiam ser tomados como uma história da Idade Média, se não se passassem, por assim dizer, aos nossos olhos. Um dos traços mais salientes do espírito a quem dimos o nome de louquinho de Bayonne são as suas transformações. O que se dirá, agora, da fábula de Proteu 4 entre os espíritos de Bayonne e de Bergzabergen? Há ainda a diferença de que este último somente se mostrou em sonhos, enquanto o nosso pequeno duende tornava-se visível e tangível qual se fora uma pessoa real, não apenas a sua irmã, mas também as pessoas estranhas. Testemunha-o a compra dos botões na loja de armarinhos. Porque não se mostrava a todos e em qualquer hora. Olha que interessante, né? Quando ele fala sobre a fábula de Proteu, tem uma observação. Segundo a fábula, Proteu possuía o dom da adivinhação e da metamorfose. E que você vai ler, você vai escutar que o leitor ele fala Proteu 4, né? Porque são essas observações, mas depois eu falo para você. Continuando. Então, por que não se mostrava a todos em qualquer hora? É o que não sabemos. Parece que não tinha esse poder, nem mesmo podia permanecer por longo tempo em tal estado. Talvez necessitasse para isso de um trabalho íntimo, um poder de vontade acima de suas forças. Novos detalhes nos foram prometidos acerca desses estranhos fenômenos. A eles voltaremos em momento oportuno.
Encantador, não é? Eu acho fora de série estas revelações, né? E que nos convencem pelos fatos e pela seriedade que tinha Kardec sobre o mundo espiritual. Mas essa mãe é difícil de convencer, hein? E por que ele não aparecia para ela? Porque não tinha permissão? Aí tem alguma coisa nesse meio. Bom, no próximo episódio nós vamos começar as conversas familiares de Além Túmulo. Chodruc, Duclos e Diógenes. Não sei falar? Então são duas pessoas que serão evocadas. Eu te espero como sempre. Obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau.